Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei qual horário você está vendo esse vídeo, mas independente do horário, eu espero que você possa aprender algo novo. Hoje, no nosso trabalho, nós iremos falar sobre as comunidades quilombolas, na companhia de Flávia Cristina e Alice Maria. O nosso trabalho é totalmente baseado no artigo científico chamado Comunidades Calunga e Jardim Cascata, realidades, perspectivas e desafios para o ensino no contexto da educação escolar quilombola. É um artigo produzido por Juliana Moraes Franzão no ano de 2017. Nesse trabalho, nós iremos abordar alguns conceitos gerais dos termos quilombolas. Nós também queremos apresentar a história da educação quilombola no Jardim Cascata, que é uma comunidade quilombola localizada no município de Aparecida de Goiânia. Nós resolvemos focar nessa área, pois é a nossa região. A educação é uma coisa essencial para a vida de todo ser humano. Infelizmente, quando falamos de culturas diferentes, se torna algo que muitas vezes não recebe o devido valor que se merece. Às vezes é uma área esquecida ou até inexistente em alguns lugares. Mas nós vamos falar sobre o processo de formação da educação nessa região. Mas eu não vou dar spoiler de tudo. Acompanhe o vídeo e venha aprender um pouco mais com a gente. Com base no tema, proposto aí para vocês, definições de quilombo e quilombolas, amplos significados, muitos são os conceitos de quilombos, desde atribuições dadas por representantes do movimento negro, da população negra, que vive nas comunidades quilombolas, até aqueles conferidos pelo senso comum. Os quilombos, eles representam uma das maiores expressões de luta organizada no Brasil, como forma de resistência ao sistema colonial escravista, em que suas atuações incluem questões estruturais em diferentes momentos histórico-culturais do país, levando em consideração a liderança e a orientação político-ideológica de africanos escravizados e de seus descendentes nascidos aqui. Só que, de forma geral, os quilombos são compostos por africanos de diferentes grupos étnicos, que se juntaram como forma de resistir a uma determinação política que sempre buscou separar eles de tudo que significasse expressão identitária de um povo, como sua língua, costume, religião, tradição, família. Sendo assim, são comunidades caracterizadas por uma grande diversidade de processos, tanto durante a vigência do sistema escravocrata, que por mais de 300 anos subjugou os negros trazidos da África para o Brasil, quanto após sua abolição no século XIX, quando passaram a enfrentar desigualdades que perpetuam até os dias atuais. E essas expressões são retomadas em todos os momentos da resistência quilombola, na reinvenção de políticas e estratégias de luta pela liberdade, sempre com postura crítica, indo contra a postura do colonizador, do escravocrata e do imperialista. Com isso, os núcleos de resistência têm continuidade e interagem com os quilombos por meio de suas tradições, valores, metodologias, rituais, formas organizativas, organização familiar, assim como a experiência de socialização. As comunidades quilombolas, elas ainda são bastante desconhecidas na sociedade brasileira contemporânea, em que idealizações folclóricas povoam o ideário daqueles que não conhecem de fato o que vem a ser um quilombo. No entanto, esse desconhecimento ele é prejudicial para a obtenção dos direitos e garantias desse povo, vocês não concordam comigo? Pois não há entre os quilombolas a intenção de se apartarem do contexto social. Pelo contrário, existe um ideal oposto que visa a integração cada vez maior das comunidades quilombolas com a sociedade como um todo. A
A comunidade quilombola de Aparecida de Goiânia, ela foi fundada por Dona Maria Lúcia, que resolveu criar a comunidade após aprofundar nas histórias dos seus antepassados e notar que a sua família tinha vínculos com os quilombos da época. Dona Lúcia, ela foi alfabetizadora no quintal de sua casa, tanto dos seus filhos quanto de várias outras crianças. E nesse período estavam sendo construídas moradias no bairro próximo, chamado Del Fiore, com recursos da Caixa Econômica Federal para os quilombolas. E as ações da AQUJC estavam sendo direcionadas para que essas construções fossem finalizadas e doadas para aquelas famílias quilombolas, pois muitas viviam em situações críticas de moradia e com a construção dessas casas no bairro, o Del Fiore ele passou a ser Associação Quilombola Urbana Jardim Cascata e Del Fiore. E com o desenvolvimento dessa pesquisa, o filho da Dona Maria Lúcia, ele falou sobre a existência do Colégio Estadual Jardim Cascata, o qual é considerado quilombola. Bom, já sobre esse tema, de agora, a educação escolar quilombola no estado de Goiás, observa-se na educação da comunidade que existe, a consciência dos familiares e das crianças e adolescentes quanto à importância do ensino oferecido pela escola formal, sobretudo na construção, da autonomia do indivíduo na sociedade. Só que significa reconhecer, a capacidade dessas pessoas tomarem decisões conscientes em todos os campos de sua vida e nas relações estabelecidas com as pessoas de fora da comunidade. Só que, entretanto, a relação entre o que se aprende na escola e a sua aplicação no cotidiano dos quilombolas pouco se pode aferir. Os estudantes, eles possuem dificuldade de associar um aprendizado ao outro devido à não associação entre os saberes aprendidos na comunidade. Ligada ao trato com a terra, ao significado simbólico do território associado à ancestralidade e à identidade étnico-racial, bem também como festejos de celebração da colheita e os saberes oferecidos nos conteúdos curriculares formais. Então, vemos que é necessário a construção de um currículo dinâmico, uma forma que seja de fato uma estratégia para a ação educativa, que facilita a troca de informações entre alunos e professor e aluno, por meio de uma socialização de esforços em uma tarefa em comum. Como estratégia de ação comum, esse currículo dinâmico ele parte do reconhecimento que nas sociedades modernas, as experiências e os interesses dos indivíduos são distintos e, portanto, as classes são heterogêneas. E tendo alunos de interesses variados, detentores de uma enorme gama de conhecimentos, um elevado potencial criativo e motivações variadas. E pode citar também que há muito sobre as vivências com os docentes das escolas, as dificuldades que os professores e os alunos mesmo eles possuem de cumprir, aprender, devido à dificuldade de estabelecer ligação entre os conteúdos das disciplinas e sua aplicação com o contexto das comunidades. E uma forma de buscar solução para essa problemática, ela está na formação em áreas do conhecimento, que possibilite domínio dos conteúdos e a construção de um novo currículo junto com a comunidade, de forma que venham atender essas necessidades. Outro aspecto bastante importante observado, que a gente pode citar aqui, foi que o Censo Escolar para a Educação Escolar, quilombola, apresenta aumento gradativo no número de escolas quilombolas, também como o número de matrículas, mesmo que em passos curtos, visto que o aluno tem o direito de estudar na própria comunidade a qual ele pertence, e que a migração desse aluno para outras escolas passe a ser uma opção e não uma única opção, porque as condições de estudo para esses alunos na cidade, muitas vezes longe de seus pais, requer várias condições como estrutura financeira, maturidade para não ter filhos precocemente ou entrar em contato com o mundo das drogas, além da exposição a riscos de violência, abuso sexual e exploração do trabalho infantil.
próximo ao quilombo urbano, tem 5 escolas, mas o Colégio Estadual Jardim Cascata é quilombola e está localizado no município de Aparecida de Goiânia, circundada pela Serra das Areias, como se estivesse protegendo o quilombo da mesma maneira que muitos quilombos rurais se encontram. A instituição ela foi criada para atender à educação escolar quilombola e a sua estrutura física é completa, mas faltam espaço. A biblioteca e o laboratório de informática estão praticamente desativados. Os espaços estão sendo utilizados para salas de aulas para atender ao grande número de matrículas. Para contribuir com a estrutura já existente, ao lado da instituição, há uma casa que funciona como posto de assistência, que é uma extensão da Escola Espírita Bezerra de Menezes, e que no período noturno abriga 3 turmas de ensino. E nesse turno são oferecidas as turmas na modalidade de ensino de jovens e adultos, para possibilitar ao aluno a conclusão do ensino médio. Da alfabetização até o 3º ano do ensino médio são 5 anos, e para que isso ocorra é necessário que a extensão ao lado da escola funcione, pois o mínimo de salas requeridas são um total de 10. Essas pessoas sofrem muito, mesmo com assistência e associação, o nível de pobreza entre essas pessoas são muito alto. Muitos alunos só ficam no colégio para pegar lanche, porque não têm onde comer. E mais um trabalho se encerra por aqui. Queremos deixar claro que o nosso objetivo foi mostrar as realidades que muitas vezes estão ocultas aos nossos olhos. Apresentar essa realidade desse trabalho é dar voz a quem sempre esteve falando, porém nunca foi ouvido. E conhecer os espaços de luta e a luta em si da população quilombola proporciona uma leitura de mundo que possui voz, mas está silenciada nas periferias dos centros urbanos ou nos vales entre as serras, por um sistema que ainda não se mobiliza para que existam modificações efetivas dessa realidade. Espero que você tenha gostado. Um beijo e até a próxima!